Por que a lei da atração parece funcionar para todo mundo, menos para você? Porque, mesmo querendo muito, você acorda com os mesmos pensamentos e as mesmas travas. A resposta não está no que você está fazendo de errado lá fora. Ela está na ressonância do que você carrega aqui dentro. Está na imagem que você vê quando você fecha os olhos e pensa em si mesmo. Existe um abismo doloroso entre a pessoa que você deixou de ser e a pessoa que você ainda não conseguiu se tornar. E nesse vazio do meio que a maioria das pessoas se perde. Nesse vídeo a gente vai fechar esse abismo, porque aqui a gente vai falar sobre a autoimagem, o segredo da ressonância emocional e, acima de tudo, como trazer a consciência necessária para que você pare de apenas sobreviver aos seus dias e comece a finalmente destravar a sua consciência. A lei da atração é, na verdade, a lei da ressonância. Imagine um rádio. Se você quer ouvir uma música que está na frequência 100.1, não adianta sintonizar com uma 95. Então, não basta você ficar querendo gritar, mude a música, por favor. Você tem que ir lá e apertar o botão. E esse botão seria o seu sentimento, o seu estado de ser. Para mudar a música, você precisa mudar o seu estado de ser. Então, como você vai fazer isso? Como que você vai sair de A para B? Primeiro, vamos entender o que é vibrar e o que é ressonância. Parece coisa de filme de ficção científica ou de quem vive no mundo da lua. Mas deixa eu te explicar de um jeito que você não vai mais esquecer. Imagine que você está em uma sala com 2 pianos e você bate em uma nota dó em um desses pianos. E a outra nota do outro piano que está lá no cantinho vai tocar também, porque elas têm a mesma frequência, elas contêm a mesma nota dentro do piano. Então uma faz a outra vibrar também. Isso é ressonância. O segundo piano respondeu porque ele tinha a mesma frequência dentro dele. Se ele não tivesse, não teria efeito nenhum nele. E a sua vida é o segundo piano. E o seu sentimento é a nota batendo. Vibrar não é o que você pensa, é o que você sente como uma verdade. Você sabe que aquele dia você acordou com o pé esquerdo, derrubou o café, um monte de coisa ruim aconteceu. Por quê? Esse sentimento de que, meu Deus, não é o meu dia, o dia de hoje, fez com que várias coisas desencadeassem porque você estava com um sentimento de que não era o seu dia. Então muitas coisas contribuíram para confirmar esse sentimento, porque estava ressoante com aquilo. Quando você diz, meu Deus, como eu sou azarado, e um monte de coisa de fato começa a mostrar que você é azarado, por quê? Você tem certeza, você está sentindo que você é. Então, aquilo vem. Então, assim é a vida. Mas, na verdade, não foi que o mundo conspirou contra você. Foi você que, ao acordar naquele estado de irritação e pressa, bateu a nota da confusão. E o que o mundo fez? O mundo, que é o segundo piano, ressoou com o que você enviou. Então ele devolveu mais trânsito, mais café derrubado, porque era isso que você estava buscando dentro de você. E vibrar na escassez não é falar eu sou pobre, é sentir aquele aperto no peito, do boleto, da falta de dinheiro. Sim, o sentimento de escassez de falta, e não só escassez de dinheiro, mas escassez de oportunidade, escassez de ideias, de que o mundo é escasso. Se você quer atrair a abundância, mas a sua nota interna de medo e de falta, você está tentando tocar uma música de alegria em um instrumento afinado na tristeza. Então só vai sair tristeza. E para mudar o que você recebe, você precisa mudar a nota que você está batendo aqui primeiro. E isso faz através do estado de presença. O seu poder está no agora. É parar de agir ao que está acontecendo fora e começar a ditar o que acontece dentro. Se você não domina a sua frequência, o mundo vai tocar a música que ele quiser em você. E é o que acontece, né? Não queria muito entrar nesse assunto, mas as músicas que a gente escuta na nossa sociedade, a televisão, tudo isso é uma forma de controle de massa. Então, quando você começa a entender o que são as frequências, o que são as coisas, você começa a entender como que
existem esses poderes que estão dominando a sociedade, dominando o mundo através da televisão, através da música que você escuta, das frequências que vão sendo lançadas, e aí acontece, né, de muitas pessoas ficarem presas em certos pensamentos, presas no medo, presas na escassez e tudo mais. Quem entende das leis universais, quem entende essa questão de frequência, de energia, de tudo mais, acaba entendendo como que existe o controle mental das pessoas, e também, graças a Deus, por estar adquirindo esse conhecimento, acaba se livrando de certa forma disso, entendeu? Porque se você sabe que o governo, o mundo está sendo controlado através das músicas que você ouve, da frequência das coisas que estão à sua volta, tudo foi feito para manipular e para cuidar, para controlar você, como se você fosse um mascote, como é que fala aquelas coisas assim? Esqueci o nome. Mas enfim, como se você fosse isso, uma marionete. Aí você começa a sair um pouco disso, porque você começa a entender as ferramentas e aí você começa a usar em si mesma para mudar isso. Então, por exemplo, eu já não escuto mais certos tipos de músicas que eu sei que elas vibram no medo, mas aí eu passo a escutar outras músicas. Por exemplo, a música do Michael Jackson, a maioria das músicas do Michael Jackson, elas vibram acima de 500 Hz, que são o quê? Mas vibração de amor, mas vibração positiva. Por isso que muitas vezes a gente escuta a música dele e a gente fica cheio de energia. Agora existem músicas que são músicas e arquétipos que são usados justamente para te manter no medo, para te manter no controle. Então não pense que é inocente, que é só um símbolo, que é só alguma coisa. Existe um controle mental, assim funciona o mundo. E é importante que você entenda isso, não só para controlar você, a sua mente, mas para se blindar, para ajudar outras pessoas também e para se influenciar. Porque se você sabe que isso foi usado para você de maneira inconsciente, sem você saber, agora você tem o conhecimento e pode reprogramar a sua vida com novas frequências, com novos arquétipos e com novos domínios, dominando a sua vida, retomando o controle de si mesmo. E agora que você já entendeu que a sua vida é uma resposta à sua frequência, você pode estar pensando: Crislane, eu quero mudar a minha nota agora, quero vibrar alto. Mas, espere, vamos construir um arranha-céu depois que a gente preparar o terreno, beleza? Se você tentar construir uma casa nova em cima de um terreno que é cheio de entulho, cheio de raiz podre e o terreno tá todo bagunçado, o que vai acontecer? Tudo vai vir abaixo. Então a gente precisa limpar, organizar para receber essa nova estrutura, para que ela seja firme, sólida, beleza? No caso, esses entulhos seriam os estados emocionais antigos que você ficou viciado. Então, entenda uma coisa que é libertadora. Nós não podemos mudar os fatos que aconteceram na sua vida de 3, 4, 5, 15 anos atrás. O fato ele é imutável, mas a gente pode ressignificar como você vê isso. Entende? Sabe aquele trauma, aquela rejeição, aquele fracasso que você viu lá atrás, que você viveu e continuou repetindo para si mesmo durante esse tempo todo que se passou? Para suas células, aquele evento está acontecendo agora. O fato já foi, mas a emoção está aí, viva, pulsando dentro de você e se tornou a sua frequência, o seu registro vibracional. Então, a gente precisa mudar isso, ressignificando, trazendo compreensão e questionando certos pensamentos de será que é verdade? Às vezes ficar com os nossos sentimentos é algo desafiador, por isso a gente tende a fugir para comida, redes sociais, só para não sentir aquele aperto que vem do passado. Mas a verdade é que só conseguimos dissolver uma memória emocional quando temos a coragem de estar presente com ela. A emoção é como um visitante que bate à sua porta e se você finge que não tem ninguém em casa, ele vai continuar batendo cada vez mais forte. Mas quando você abre a porta, olha para ele e diz: eu vejo você, o barulho para. Você está presente na dor e não significa sofrer de novo, significa ser observadora. Você pode sentir o medo sem se tornar o medo.
Você pode sentir a tristeza sem reagir a ela, sem julgar e sem tentar resolver nada, apenas dando espaço para que a energia flua e se dissolva, complete o seu ciclo. Então, quando você traz consciência para uma ferida, a sua luz de presença começa a desmanchar os nós. É como o gelo que derrete sob o sol. Ele não precisa lutar para virar água, ele só precisa da temperatura certa. A sua presença é essa temperatura e o caminho para esvaziar o copo e finalmente ter espaço para o novo. Até aqui você entendeu que para você acreditar que algo é real, você precisa sentir dentro de você, com convicção. Mas como sentir a abundância se o peito está apertado com a tristeza de ontem? O segredo é entender que sentimentos de baixa frequência, como a tristeza, a culpa, a depressão e o medo, não são quem você é. Eles são apenas energias acumuladas que estão ocupando um espaço precioso. E quanto mais espaço você dá para essas emoções sem fugir delas, mais elas perdem a força. Mas como fazer isso na prática? No meio do caos do dia a dia, eu quero te apresentar uma ferramenta que eu gosto muito, que é o método Sedona. Inclusive, meu Deus, esqueci o nome do homem, eu adoro ele. Peraí, Hélio Couto. Hélio Couto, no seu livro que eu li sobre ressonância harmônica, ele fala sobre esse método Sedona e eu utilizei ele, eu achei maravilhoso. Na verdade, eu já meio que já fazia, mas depois com o método Sedona eu vi e aprimorei o que eu já fazia. Então eu vejo que realmente tem resultado porque eu fiz em mim e realmente é algo muito bom. Então vamos lá. O método Sedona se baseia em uma verdade simples. Nós passamos a vida segurando nossas emoções como se estivéssemos segurando uma caneta com toda a força na mão. Depois de um tempo, a mão dói, mas a gente esquece que a gente que está segurando. E soltar é tão simples quanto abrir a mão e deixar a caneta cair. Sempre que uma memória antiga vier, ou quando você sentir aquele bloqueio que está te impedindo de avançar, você vai parar e fazer 3 perguntas simples para você mesma. A primeira pergunta é: eu poderia acolher esse sentimento? Não lute contra ele. Apenas dê permissão para que ele esteja ali por um momento, para que ele seja visto. Depois pergunte: eu posso deixar ir? E apenas sinta se existe a possibilidade de você deixar isso ir. Depois pergunte: quando? E o importante é que seja agora, sempre agora. O segredo aqui não é uma análise intelectual, é sobre a vontade do coração. Quando você pergunta, eu poderia, você está lembrando à sua mente que você tem a opção de não carregar esse peso. E ao praticar isso repetidamente, você vai perceber que aquele entulho emocional vai sendo drenado da sua energia. E sabe o que acontece quando você limpa o terreno? A sua frequência natural, que é de harmonia, paz e criação, começa a brilhar sozinha. E você não precisa fabricar a felicidade, ela está aí dentro de você, atrás dessas camadas que você tem segurado com esses sentimentos de baixa frequência. Então, quando a gente vai liberando eles, mais da sua essência vai sendo mostrada. E mais naturalmente você atrai coisas boas, porque você está tirando as camadas que impedem de você expressar a sua essência. Isso seria ressoar com os seus desejos. A ressonância harmônica que o Hélio Couto fala. Ele também fala das catarses. Então, liberar seria você limpar primeiro o campo, tirando tudo essas camadas e agora deixando o caminho livre para as coisas virem até você. Bom, mas agora existe uma armadilha perigosa no mundo do desenvolvimento pessoal, que às vezes eles falam como se você não precisasse fazer nada, é apenas sentir, visualizar e tudo vai vir até você. E as coisas não funcionam bem assim. O universo é movimento, o mundo é movimento, a vida é um fluxo constante. E para que a sua nova autoimagem se torne de fato a sua pele, você precisa dar sinal físico de que você acredita que está sentindo. A visualização alinha a mente, mas a ação ancora a realidade. E quando você visualiza com emoção, você ensina ao corpo quimicamente o que será o futuro.
Mas quando você leva e toma uma ação possível naquele momento, por menor que seja, você está dizendo para o seu subconsciente: eu não só penso assim, eu sou assim. E eu acredito tanto nisso que eu estou agindo como tal. Então, a ação física é o grito de vida que dá para o universo. É o sinal de que você está presente e pronta para receber. Se você visualiza a abundância, mas passa o dia inteiro escondida, com medo de se mover, você está enviando sinais contraditórios. Você está dizendo que quer o novo, mas está agindo com a versão velha e assustada. A falta de movimento destrói a autoconfiança. Quando você planeja e não faz, você está ensinando a si mesma que a palavra não tem valor. Mas quando você alinha o pensamento com um gesto concreto, você cria a autoimagem inabalável. Você quer saúde? Visualize-se vibrante, sinta a energia e imediatamente beba um copo de água e caminhe por 10 minutos. Quer prosperidade? Sinta a segurança financeira e então organize ou estude alguma coisa que vai aprimorar o seu trabalho. Não precisa ser um salto gigantesco, só precisa ser uma ação coerente com o seu desejo. Quando você sente a motivação vinda daquela visualização e transforma ela em movimento, você fecha o ciclo da criação. Você ensina para o seu corpo 3 níveis, imaginando mente, sentindo coração e fazendo no corpo. É esse trio que destrava qualquer área da sua vida. Você vai parar de ser uma espectadora dos seus sonhos e passa a ser a força que traz para a Terra. A ação é compromisso que você assume com a sua nova versão. Bom, agora a gente vai falar sobre o mundo externo e é aqui que a maioria das pessoas desiste. Elas começam a limpar as memórias, começam a sentir a nova autoimagem, dão os primeiros passinhos e de repente, como elas viram que o cenário fora não mudou no tempo que ela queria, então ela desiste de tudo e para de fazer. Nesse momento, a mente grita: viu só? Não funciona. É tudo ilusão. Mas eu quero que você grave o que eu vou te dizer agora. A mudança começa no invisível e termina no visível. O mundo externo é, na verdade, um eco. É um reflexo atrasado do que você era ontem. Imagine que você está diante de um grande cânion e grita a palavra prosperidade. Até bater na parede e voltar, leva um tempo, mas como você nos últimos 10 anos passou a palavra gritando escassez, 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 dificuldade, aí vai vir, é o eco ainda, entendeu? Não que o que você está fazendo agora não tenha ainda peso nenhum, tem, mas ainda vai levar um tempinho para chegar até você de volta a esse eco da prosperidade, da abundância, da minha nova autoimagem, entende? O mundo físico, ele é denso. Enquanto o pensamento e o sentimento mudam na velocidade da luz, a matéria precisa de tempo para se reorganizar. E a primeira coisa que tem que mudar é o seu estado de ser. A segunda é a sua percepção, como você vê as coisas. E a última, absolutamente a última, é a realidade física. A resistência do mundo externo é, na verdade, um teste de convicção. O universo está te perguntando: você realmente mudou ou só está fingindo enquanto as coisas estão fáceis? Se você mudar por dentro apenas esperando o resultado fora, você ainda está sendo escrava do mundo externo. Você ainda está dando o poder à circunstância. Para destravar de verdade, você precisa ser capaz de olhar para o caos lá fora e continuar sustentando a ordem aqui dentro de você. Você precisa ter a coragem de olhar para você e dizer: o que importa é o que eu estou plantando agora. Eu sei que isso que está sendo revelado para mim nesse momento ainda são ecos do que um dia eu fui. E aí, quando você para de reagir à resistência externa, ela perde a força. E as coisas começam a acontecer, porque o seu foco deixou de ser eu não estou vendo. E daí você acaba soltando e focando em trabalhar o seu interno. E aí as coisas vão acontecendo naturalmente como tem que ser. Não se deixe enganar pela aparência das coisas. O seu mundo externo está sendo reconstruído nos bastidores agora mesmo.
O seu único trabalho é não abandonar a sua nova frequência no momento em que ela mais precisa que você a sustente. Então reforce os seus novos comportamentos, não desista. Não é para você ir lá e plantar uma árvore e todo dia ir cavar o chão para ver se já está brotando. Tem que esperar, entendeu? Vai acontecer, mas tem que deixar debaixo da terra e ir regando, confiando de que vai crescer firme e forte. Você já entendeu que o mundo externo é o último a mudar, mas como você sobrevive a esse intervalo? Como você mantém a chama acesa sem deixar o velho eu voltar para as mesmas desculpas de sempre? E a resposta é repetição. A sua autoimagem antiga não foi criada da noite para o dia. Ela foi forjada por anos de repetição, de frases ouvidas, de sentimentos guardados, e por isso você não pode esperar que o único pensamento positivo que você teve no dia mude tudo para você. Entendeu? Pensar diferente é um novo estilo de vida agora para você. Agregue, torne isso natural, torne isso o seu novo eu. Então é treino. Mudar a sua ressonância é como ir na academia. O primeiro dia você não vai ver o seu músculo crescendo, por mais que você treine olhando para o espelho. Não tá vindo. Mas daqui uns dias, daqui um mês, 2 meses, você vai ver. Você vai ver no espelho e vai ver o resultado daqueles dias que você se manteve firme e forte. É assim com a lei da atração também. Trabalhe na sua identidade, na sua autoimagem. Continue indo, mesmo que você ainda não esteja vendo os resultados. Entende? É sobre persistir até ver. Como dizia a Bíblia, a fé é a certeza das coisas que eu ainda não vi, mas que eu sei que vai chegar. Entendeu? E como que você trabalha nessa certeza? A constância. É o que ensina o seu corpo que a nova nota que está sendo tocada não é um erro. É a sua nova identidade. De amanhã, de hoje, daqui para frente. Entendeu? Então, você está sintonizando numa nova frequência e isso leva tempo. Por isso que o método Sedona é tão importante para você liberar. De manhã você acorda e antes de pegar no celular você sintoniza, você sente a gratidão do que ainda não viu, mas já é. Durante o dia você vai liberar o método Sedona, como eu falei, e de noite você vai fazer o ensaio mental, vai visualizar como aquilo já aconteceu, você vai treinar a sua mente para aquilo. Lembre, não esqueça da ação. A ação é muito importante para reforçar essa nova autoimagem, entendeu? Não adianta só ficar na cabeça não, gente. Vamos para ação, vamos pro corpo. E vai haver dias que você vai falhar, entendeu? Vai haver dias que você vai reagir com a velha versão. E o segredo não é que você nunca vai cair, mas sim quanto tempo você vai levar para se sintonizar de novo. E o seu progresso ele é medido pela rapidez com que você pode ficar no chão ou levantar. Entendeu? E isso vem com estado de presença. Errou, tá tudo bem, acontece, entendeu? Você tá se reprogramando, não significa que você tá perfeito, ninguém nunca tá perfeito, entendeu? Volta e meia a gente resgata umas coisas lá de 15 anos atrás. E tá tudo bem, tá resgatando. Vamos ressignificar, entendeu? Ninguém é perfeito, mas é sobre se perceber. E a constância é o que transforma o seu desejo em destino. Você não está mais tentando chegar em lugar nenhum. Você apenas está sendo fiel a quem você descobriu que você já é dentro de você. Bom, quem quiser aprender um pouco mais sobre liberar, além do método Sedona que eu falei ali, né? Também tem o meu livro, que eu vou deixar o link aqui embaixo, que é Encerrando Ciclos, que também tem vários exercícios a cada capítulo. No final de cada capítulo tem um exercício para liberar emoções, medos, coisas que estão reprimidas, que também vai te ajudar bastante. Então fica aí 2 ferramentas, né? O método Sedona e o meu método, que é o que está descrito no livro. É um livro muito bom, vai te ajudar não só para liberar sentimentos antigos, mas para reforçar essa nova autoimagem de você mesmo, para encontrar a sua própria essência de volta, que é de harmonia. Entende? Então a coisa mais importante, por mais que a gente busque dinheiro, posses e um monte de coisa, a coisa mais importante é a gente estar em paz com nós mesmos. Porque somos nós que estamos 24/48 com nós, né? Com a nossa mente, com esse falatório que existe aqui dentro. Então é importante estar ali para você, se compreender, ser amoroso consigo mesmo. Então esse livro vai te ajudar demais. Aqui embaixo também está o link do teste de travas mentais, que é da minha terapia. E se você quiser fazer o teste, tá ali algumas perguntinhas, você vai levar uns
15 minutinhos, 10 minutinhos ali para responder. E depois eu posso entrar em contato com você para te mostrar o resultado de qual foi a trava maior que deu para você e como a gente pode trabalhar nisso, nesse seu destrave mental. Então, se você tem interesse, os links estão aqui embaixo. E esse foi o vídeo de hoje. Eu realmente espero que tenha aclarado muitas coisas para vocês, porque trago agora, né, com essa questão de você tem que fazer e tal, e disciplina, e tem que visualizar. Visualizar é extremamente importante. Nada na nossa vida acontece sem que aconteça primeiro dentro da nossa cabeça. Os diálogos, as cenas, as coisas que acontecem na nossa vida primeiro passa pela nossa cabeça, passa pelos nossos sentimentos e depois se tornam ações, depois se tornam concretas no mundo físico. O mundo físico é sempre o último a se manifestar. Então você entendendo esses processos e entendendo que quando você começa a fazer esse processo dentro da sua cabeça é porque ele é o processo, como eu já te falei, né, de que eles precedem a ação, e você começa a treinar aqui dentro para depois ir para a ação, para o lado positivo da coisa, para o que você deseja, é importantíssimo para você ter o controle de si mesmo, o controle de si. A gente só pode controlar os nossos pensamentos. E ainda assim tem alguns pensamentos que vêm ou não, mas você pode controlar a sua decisão para o que você dá atenção, entende? Então nem todo pensamento é uma verdade, mas é importante entender e questionar esses pensamentos, para que você não se deixe levar por eles e acabe... Meu Deus, quem nunca deixou se levar por um pensamento e depois já tava lá brigando com alguém, terminou um relacionamento, fez um monte de bobagem. Então assim, vamos se observar. Praticar isso vai ser fundamental para todos nós. Foi um prazer estar com você aqui, foi um prazer estar falando sobre esse assunto. É um assunto que eu gosto bastante. E bom, é isso, a gente se vê numa próxima e até mais.